tan solo muriendo yo te de olvidar, tan solo muriendo yo te de olvidar, tan solo muriendo yo te de olvidar, tan solo muriendo yo te de olvidar. Eu acho que o circo mobiliza nas pessoas a dimensão da potência humana. Então, eu acho que todo ser humano que entra num circo, ele se dá conta de que o ser humano é um super-herói, assim, e de que nós temos superpotências muito mal aproveitadas, né? Então, quando ele entra, ele fala: puxa, eu poderia fazer aquilo lá. Nossa, eu jamais faria aquilo lá. Então, ele se dá conta da condição humana. Certamente, quando a gente se apresenta dentro de um picadeiro, o que a gente quer trazer é uma revelação. Uma revelação que ela se faz em ato para nós também, que é a revelação de isto é possível, da superação, da possibilidade. E o público, como cúmplice, ele vem partilhar dessa alegria, dessa possibilidade de fazer mais. As pessoas estão cada vez mais aprisionadas em conceitos, em valores, em rotinas, né? Você entra numa escola desde pequeno, você aprende de fora para dentro, né? A criança quer ali dar uma cambalhota, um pulo, quer correr, quer tirar um sarro, quer comentar alguma coisa, quer ver um passarinho voando na janela e não pode. Quando o circo chega no campo de visão, de emoção de uma pessoa, ela tem a dimensão de que o ser humano pode ser muito mais, né? De que ele pode ser poético, ele pode ser potente, ele pode ser mais curioso, ele pode ser mais perspicaz. Eu acredito que o circo traduz muito da vida real. Quando a gente pensa em se jogar na mão do outro, é o que a gente faz na vida, quando a gente se apaixona, quando a gente entra num emprego novo, a gente está se jogando na mão do outro, a gente está apostando no que o outro está dizendo, ou está visualizando, ou está imaginando, né? E a gente se entrega, de fato, para o outro, né? Isso a gente faz no circo. Ele é o circo que tem uma das artes que tem mais facilidade de chegar em qualquer lugar, em qualquer classe social. El circo es tan amplio como grandes empresas, ¿no? Tienen grandes circos y que tienen 15 o 20 circos girando por el mundo, como hay un niño en un semáforo en cualquier parte del mundo también, ¿no? Entonces aquí tú tienes toda la opción y es mucho, como todo, depende del trabajo y de la dedicación y de la visión y de lo que puedas desarrollarte tú como artista. Si vamos a hablar de autores, de creadores de circo, ahí sí vamos a encontrar por qué hoy en día vamos a ver muchísimos circos diferentes, porque cada creador quiere desarrollar el circo que él quiere desarrollar su visión particular del circo. Y eso crea una cantidad, repito, puede ser infinita de estética, infinita porque la cantidad va a ser tan diferente quantas são as diferentes interpretações que cada autor tem sobre o circo. Quando eu e as pessoas que foram comigo para a escola de circo, o que a gente entendia por circo era uma coisa muito clara e muito definida. Era o circo de lona, padrão norte-americano, de especialistas técnicos, muito paetê, muita lantejoula, né? E um padrão estético. Porque há um período durante muito tempo que os circenses fazem a opção da itinerância pelo todo. Por isso que há uma produção de memória que circo é esse nomadismo e é lona. Porque você tem 80, 90 anos, que é a formação de uma geração que só viu circo em todo. Vão começando a conceitualizar, taxar, que este circo é o circo tradicional. A construção de um imaginário é uma construção lenta, né? Historicamente lenta, dilatada no tempo. Então, ela tende a estabilizar alguns elementos e, ao mesmo tempo, criticar alguns outros elementos. O que nós estamos vivendo hoje no contemporâneo do circo provavelmente será algo mais consolidado daqui a algumas décadas.
Então não dá para afirmar hoje que o circo contemporâneo é isso ou é aquilo. Ele é uma construção atual daquilo que ele foi há 200 anos atrás, daquilo que ele é hoje, e provavelmente já há indícios do que ele será daqui a algumas décadas. If you take the traditional circus, they also look very, very different. All the shows they are, but of course they have some kind of pattern that they sort of rely on, and that's how you build a show. But in one way, that also exists in a contemporary circus show somehow, even if they look very, very different. For me, it's also hard to draw the line where contemporary circus starts and traditional ends. Or it's like, I would say we are using, I think... We're using each other. Yeah. Quando eu comecei o circo, assim, era a transmissão dos professores que eu tive, que viviam ainda em famílias de circo, né? E que queriam transmitir essa arte. Então ainda era assim muito formal, no sentido que tinha muitos códigos. E aí foi quebrando essa ideia do número de circo. E aos pouquinhos foi quebrando mais ainda a ideia, dizendo um espetáculo de circo não precisa ter várias disciplinas de circo, pode ser só uma disciplina de circo. Então, hoje em dia o que a gente vê, por exemplo, é um espetáculo só de malabares, um espetáculo só de mastro.
isn't it up to the practitioner to decide whether it's circus or not? That's like, Yeah, I think it's really, circus is really, really wide, and it's really up to the practitioner to decide this is circus. I mean, if you do something that you think, oh, this is circus, for me, that's fine. I also say, okay, good, then it's circus. It's your circus. Yeah. Enfrente de una obra, lo que yo quiero es la obra. No es saber si eso es danza, si es circo, si es teatro. Yo quiero disfrutar de la obra. En esa obra yo quiero siempre que los autores empujen el circo o la danza o el teatro siempre más lejos, para justamente romper siempre más las barreras. Yo gustaría en un futuro un mundo donde no hay barreras, como no hay barreras entre la gente, no hay barreras también entre las artes. Entonces, cuando uno empieza a entenderse como trabajador del arte, empieza a encontrar cuestiones a comunicar. Si tenemos un lenguaje, si tenemos las letras sueltas, podemos escribir cualquier cosa. Eu não vejo limites para a fusão do circo entre as artes plásticas, cinema, teatro, dança. Eu acho que é um reflexo do nosso dia-a-dia, não é? Está-se tudo a misturar, está tudo em fusão, e acho que o circo nesse aspecto não tem limites. A arte circense, na verdade, ela sempre teve um diálogo com o que há de atual. Né? Onde ela chegou, ela sempre dialogou com o que tinha ali. Então, tinha um grupo de capoeira, tinha um grupo... ia para o circo, né? Ele foi sempre vanguardista no sentido até de apoiar, receber e espalhar, fazer propaganda dessas outras linguagens. Então, o teatro tem seu lugar dentro do circo, a música, o cinema, né? Quando surge o cinematógrafo, que o teatro diz, isso não é arte, isso vai acabar com o teatro, faz uma guerra contra o cinema. O que o circo faz? Ele compra cinematógrafo e passa nos circos. Quando tem a televisão que começa a ser, de fato, massificada nas lares e começam as novelas, no horário do circo, o que o circo faz? Compra a televisão, anuncia que vai passar primeiro o capítulo da novela, acaba o capítulo da novela e começa o circo. Y el circo, como siempre, fue un gran contenedor de arte, porque en toda la vida del circo, la pista de circo ha recibido magos, personajes raros, frikis, digamos, ¿sabes? Actores, cantantes. Entonces siempre el circo estuvo involucrado con otros lenguajes. Hoje você tem um circo regionalizado, é o circo do Nordeste, é o circo do Rio Grande do Sul, é o circo de São Paulo, é o circo do Rio de Janeiro. Naquela época havia circo, mas existia o circo que, em contato com a cultura de Porto Alegre, não é do Rio Grande do Sul, porque quando ele está em Pelotas é outra coisa. Com a cultura de Porto Alegre, ele vai montar um espetáculo junto com uma questão do que ele já tem como artística e vai incorporar o que é artístico do local. Ao mesmo tempo que ele canta vários tipos de ópera, ele também incorpora as danças, as culturas, as questões artísticas locais. Então, o circo é um antropofágico o tempo inteiro. Bom, então falar da trajetória do circo brasileiro até os dias atuais é bom, porque é para a gente poder pensar que esse circo ele sempre esteve nessa possibilidade do diálogo, dos lugares que ele chegava e dos territórios em que ele estava, e ele se relacionar no sentido de incorporar ações dali. Então, quando o circo vai embora, se esse cantor não continua com o circo, os circenses aprenderam a cantar a música que ele cantava, a dança que ele dançava, os ritmos, o teatro que se fazia no local, a dramaturgia que tem no local. I think somehow when you work with your body, the body is somehow an archive of experiences. So I think whatever you do on stage, it will somehow present a story. Quando eu cheguei na escola de circo, a primeira coisa que eu perguntei, em 82, era onde é que estava a biblioteca de circo, porque eu queria interpretar um personagem. E é claro que todo mundo me olhou como se eu fosse uma extraterrestre.
porque não existia, né, repertório, não existia roteiro de circo. E isso eu lutei durante 30 anos. Aí, hoje em dia, existem peças de circo, roteiros de circo, e é uma coisa que vai desenvolver no mundo inteiro e que um dia a gente vai poder, então, numa biblioteca de circo. No circo, isso é muito bonito com a diferença de circo e teatro, é que circo você não tem direito a copiar. Para copiar no circo é um pecado. Então, a gente, nosso circo, Circo Colômbia, a gente celebra a diferença individual de cada artista. Se eu perdo um artista, eu tenho que cambiar show, que ninguém vai substituir. E as técnicas circenses permitem um número de simbologia, de símbolos, de metáforas impressionante. Na verdade, o circo, para mim, revitalizou o teatro e a dança de uma forma incrível. Mas, assim, digamos que houve, como diz Mário Bolognese, houve atualmente uma cirquização do teatro, assim como houve uma teatralização do circo. E aí, dessa forma, essas linguagens vão se misturando e se relacionando. O modo como as outras artes entravam, influenciavam o espetáculo de circo, era só a favor do circo. Hoje em dia você vê a música entrando de maneiras diferentes. Aquele moço tem cara de sábio, ó, mestre dos magos. Será que o senhor podia falar pra gente qual é o endereço que a gente... La primera música que yo vi en vivo con el circo era la banda en un lado e os artistas em outro. No século retrasado, eram as modinhas, os lundus, tudo isso era usado no circo como forma de dialogar. Os palhaços todos cantavam, ou muitos dos palhaços cantavam e tocavam no picadeiro. Mas um pouco mais forte, com um baixinho de vale no chão. A vous, fique le baixinho firme, que n'a pas, nous voici. Atenção, mais rápido, musique. Mais rapide! The Prince! The Beast Moved! Tito! Arriba! Livre de mine! Domínio! Livre de mim! Injustivo! Vá! 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 Ai, que lindo! Cuidado! Venha mais que música! Vamos de novo com a música! The bricks! The beast moved! Tito! Arriba! Everything mine! Domínio! Livre de mim! Isso que vai! 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 Oh! Os primeiros a gravar disco no Brasil são os palhaços cantores. Pixinguinha e o pai dele cantavam no circo. Quando começa a gravar disco, esses artistas têm uma outra inserção no mercado. E voltam para o circo para gravar disco, para lançar os discos, ou vender os discos. Porque
o rádio não dá visibilidade. Então, era um espaço de trabalho e de divulgação, porque você conhecia o disco, mas não conhecia o rosto. A música, ela assim, a gente até brinca de quando tem música já está ganho. O espetáculo ele já chegou, porque a música desenvolve em quem está assistindo, ela já é um caminho que entra sorrateiro, no inconsciente. Ele já vai abrindo uma configuração energética assim no público, né? Já vai aquecendo os artistas. Então, a música é muito importante porque ela age em todos os níveis. Ela é alta tecnologia humana. Yo creo que es lo primero que puedo aportar y que además me encanta. De no estar en una esquina ahí sentado y decir, vale, ahora pasa el próximo número. No, hacer una fusión tanto a nivel de lo que yo puedo hacer físicamente, ¿no? Mis bailecitos, como también el contacto físico. E eu creio que é um enriquecimento muito bonito. A gente faz um circo-concerto, porque em Colômbia o pessoal nasce dançando, né? Bailando. Nasce bailando, o ritmo está em todo. Então, nos pareceu muito importante que essa verdadeira parte dele está lá na Picadero. Como los 5 elementos, tierra, aire, agua, fuego, amor. Eso lo tenemos con Dios en mi corazón. Ajá, Él es el mejor en mi mente y corazón. Me levanto yo temprano como todos los días. Que no haya desayuno, aquí se dice buenos días. Le doy gracias a Dios por mantenerme con vida y mucho más por mantener a mi familia. Yo me persino y le pido a Dios para que ilumine mi camino. Salgo yo a la calle con la bendición del Padre, portándome bien para que no me falle. La música es una creación de nosotros mismos, de cada uno de los artistas. Es una creación personal, las letras todas escritas por nosotros. Entonces es algo muy personal, de corazón. Las horas se hacen cortas al ver todo lo que se viene. Parece que de repente una vez más todo cambia, se sube, se baja, se pone el mundo en la balanza. Una mezcla entre el pensamiento y el instinto, es la belleza del momento y lo que nos hace distintos. Como los 5 dedos de la mano que se empuñan y se alistan para la batalla, no cabe la falla. Soy como aquel que se despierta y ya después lo calla. ¡Ja! Ya no se cae. Acelere que esto va a comenzar. Ay, ay, acelere que ya no hay vuelta atrás, mamá. Respiro mientras ando, mientras vuelo, mientras caigo. Mis penas yo las río, yo las lloro, yo las canto y me voy, me muevo. Hay un camino en mi corazón. A relação do circo com a dança, a relação do circo com a música, a relação do circo com o cinema, ou a relação do circo com uma certa dramaturgia, todas essas relações existem, segundo dados concretos, pesquisados, do século XVII para frente. Portanto, elas não são elementos que distinguem o circo contemporâneo do circo não contemporâneo. A questão é o quanto nós conhecemos do passado para poder esboçar um entendimento do presente. Mas eu diria que o que sim tem definido o que é contemporâneo e talvez distinguido um pouco essa realidade de agora com a de antes,
é o fato de nós termos escolas de circo. Isso, de fato, é novo. Isso não existia no século XVII, não existia no século XVIII, nem no XIX. Hoje, final do XX, início do XXI, é uma realidade. Havia um debate muito forte, uma tensão entre alguns circenses tradicionais, inclusive meu pai, do que significava essa escola de circo. Para eles, há uma certa traição, inclusive, por parte de alguns circenses, que se envolveram no início das escolas de circo no Brasil. Sempre quando tem uma mudança, existe uma dificuldade de aceitação da mudança, né? Então, assim, as pessoas querem sempre ficar lá onde elas estão. Aí, quando tem uma coisa que muda, desestabiliza um pouco o que era antes, né? Mas, aos pouquinhos, existe aceitação. Mas é uma fase, é um desenvolvimento, é uma transformação. Então, demora um pouquinho. Mas o que eu acho interessante nas nomenclaturas é que vão definindo os tempos, né? Isso é muito importante. Existe no teatro, na dança, na música, existem as nomenclaturas já. E no circo ainda não existia. Então, agora está começando. Isso é uma coisa recente e é uma coisa muito importante para o circo, eu acho. Cuando la formación es familiar, es de tus padres, entra de otra manera a la persona, ¿sabes? Que quizá mucha gente que hace circo de circo tradicional, yo entiendo que no es su opción. Él no lo ha elegido, es lo que ha tenido. Y esto es un cambio muy importante que todos los artistas de circo de escuelas lo hemos elegido. Yo he estado en una escuela de circo tradicional, como aquí en Brasil o como mucho en Latinoamérica, hay gente que son profesores. Y yo creo que es lo más recomendable, porque ellos te enseñan la otra parte del circo, no solo a hacer trucos, no solo a hacer números. I don't know the traditional way personally, because my family didn't do circus. But I've met some people who did it, and I have to say that, of course, in some ways it's a bit similar, because circus goes from one person to another, and sometimes could be your father, or a teacher. I don't think it has such a big difference if it's a school or not. But I'm very happy I did the school, because you could have so many different teachers. I guess if you're in a circus family, then you kind of have one teacher. Eu acho que as escolas de circo vieram trazer isto, deixaram de fechar o circo ao ciclo das famílias, às famílias de gerações de circo, e acabamos por criar novos tipos de artistas, artistas que vão para as escolas com esse intuito de se formarem e de criarem o trabalho de autor. Então, sim, penso que este tipo de escolas, e as escolas neste sentido, vieram criar uma nova linha de artistas de circo.
El rischio es una temática fundamental del circo. Circus and risks are like, that's what circus is. É a mola propulsora do circo. Se existe um outro elemento que ajuda a distinguir o circo de outras linguagens, é o risco. The core nerve in circus. Sin riesgo, el circo no es circo. Es la única forma de arte donde el artista mete su vida en un alto riesgo como ritual cotidiano. Enquanto na dança você também tem um trabalho corporal muito intenso, ou no teatro físico também, ou no esporte também, a maioria deles, o risco ou é muito baixo ou é extremamente controlado. No campo do circo, isso não é bem assim. Portanto, essa relação do corpo, da acrobacia com o risco, faz do circo uma arte extremamente atrativa para uma sociedade contemporânea que gosta de se expor ao risco. I think risk is very important in circus because I think the whole thing kind of builds on the risk, and that's the most typical thing for circus. You can take other art forms like theater. There is of course risk, but it's not as physical. It's not like you make a mistake and you could die. But in circus it's always like it's a bit on the edge of a knife. But of course we try to put it as low as we can so we can still live with it, because I wouldn't like to do something that I know I might die now every day. Of course it could happen, but we try not to think about it too much. And of course practice is a big part of circus, so you practice enough to know that I know this thing. Quando nós tratamos do tema segurança, nós partimos do pressuposto que é pelo corpo, no corpo, onde tudo começa. Não existe segurança no circo se o próprio artista não se prepara para atuar de maneira segura. Então, a preparação física, a preparação mental, o cuidado com o corpo, todos esses elementos fazem com que o artista crie uma fortaleza. E essa fortaleza ajuda a que ele dialogue com o risco sem estar se expondo demais ao risco. Por ejemplo, lo que hago, como ya llevo mucho tiempo, 10 años, para mí no es un riesgo, es una diversión. Lo que yo hago es una diversión. Si me caigo, para el médico. O drama do artista do circo, na sua apresentação, basicamente, é conseguir realizar a sua proeza e continuar vivo depois de fazê-la. Ou então, manter os objetos no ar e conseguir com que eles não caiam. El artista de circo, cuando comienza, su elemento es su escudo, ¿sabe? Por eso siempre dice que a veces se cae la clava del malabarista, pero también se cae el malabarista con la clava, ¿sabes? That's why actually the training is so important, that you need to keep doing it to have to eliminate the risks. Actually, it's not that you just, I mean, whatever circus artist you are, you never just jump into something. You have trained it so much, so it's not that dangerous for you anymore.
for us it was important to give the audience the picture that it's not just now this training is going on, it has been going on for like 14 years. There is some movements that have followed us for 14 years. We did them in the beginning and we do them every day because they are involved in the training. They are part of our daily routine. Los artistas de circo dicen mucho que el teatro interpreta el riesgo, pero el circo lo produce, es de verdad. Lo lindo que tiene el artista de circo es que trabaja no en competición con otro artista, sino en superación propia. Entonces siempre va a querer hacer más y más difícil. O artista, ele é tão capaz, né, do domínio e de superar esses desafios que ele consegue usar o equilíbrio como forma de proposição cênica, para deixar o próprio público inseguro de suas capacidades e depois ele vem e mostra que, na verdade, aquilo era só uma brincadeira, porque ele tem condições de brincar sobre ela. Então, às vezes, a gente erra de propósito para aumentar a energia, né, a tensão na plateia. Isso funciona até hoje, é uma coisa antiquíssima e funciona até hoje. Eu acho bárbaro. O que eu sinto, na verdade, é que há um retorno dos artistas para se perceber naqueles símbolos que caracterizam, digamos, a arte circense. O risco é um, a superação de limites é outro. São símbolos que você vai encontrando. Para mim, a coisa mais importante é esse risco artístico que você toma, não é risco físico. Repito, porque se a condição sine qua non para estabelecer uma fronteira entre o circo e a dança é o risco físico, me pergunto todos os malabaristas que fazem um espetáculo de circo, em que categoria estão? Depends what you mean with risk, I think. I mean, it's a risk to just be on stage, like if you, for example, are a clown. E a gente fala do risco e da proeza, e cadê o palhaço, né? Ele também se arrisca, claro. Ele precisa se colocar em risco para que a gente morra de rir. Essa é a grande brincadeira. O palhaço, hoje em dia, ele ficou, acho que um tempo sumido, um pouco esquecido, essa arte ficou um pouco desacreditada e, de repente, explodiu um monte de curso de palhaço, um monte de oficina, o palhaço no hospital, o palhaço na empresa, o palhaço no teatro, o palhaço na rua, o palhaço no circo, palhaço em festa, tem palhaço em tudo quanto é lugar. A construção de um palhaço ele tem relação com a tua própria identidade. Cada um é um palhaço e é diferente. Não existe palhaços iguais. Então, o grande risco de você ter uma escola de palhaço dentro de uma instituição é você fazer aquelas formas, né? E fazer a repetição de vários palhaços sem graça. E isso a gente não precisa, né? A gente precisa de palhaços que tragam a nossa alma de volta para que a gente entre nas risadas diante desse sufoco que é essa vida. Muitas vezes a gente pensa que o palhaço tem uma nariz roja, não sei, a gente tem outra vez um estereótipo sobre o palhaço, não? Em realidade, o palhaço é um actor de circo, o clown é um actor de circo.
y tiene, repito, toda la libertad estética que quiere para desarrollar su ironía, su senso del humor, su mirada sobre la sociedad. Everybody's a motherfucker. Quiere salir también de su papel que 1, 2, 3 el público ríe, 1, 2, 3 cao de la silla y río, 1, 2, 3. No, quiere jugar una manera diferente con los objetos, quiere desarrollar una relación diferente con el público. Puede ser que a veces no quiere que el público ríe. No olvides que el circo es el arte de la maravilla, el arte donde acontecen las cosas que yo no puedo imaginar. Pero si todas esas cosas yo las veo cada día, si en un festival todos los espectáculos son iguales, eso no es más circo. Si los payasos hacen siempre la misma gag, lo siento, eso no es un payaso, porque no me sorprende más. Palhaço hoje em dia, o circo, ele tá acontecendo um movimento universal, assim, mundial, de todo mundo ocupar todos os lugares. Eu acho que isso não é só no circo, eu acho que isso é na arte. E não é só na arte, eu acho que isso é a humanidade está achando outros espaços para poder fazer o seu ofício, né? Então, você está no teatro, você está na lona, você está na rua, que é rua é outra intensidade. Acho que uma lona é uma boa símbolo de circo no sentido que a gente pode chegar até onde está o pessoal, mas isso não deveria limitar. Para mim, circo não foi limitante aí. Os artistas que vão compor o que vai ser circo, eles eram artistas da rua, das praças, das feiras, dos teatros fechados, dos teatros abertos, das arenas. Quando, no final do século XVIII, vai se constituindo, você tem os chamados cavaleiros que vão para as praças públicas exercitar os cavalos. Quem está nas praças públicas? Os artistas. Essa é uma mistura que está dada no cotidiano deles. E vai se constituindo um espetáculo que depois só em 1804, 1808, é que o Hughes vai dar o nome de circo. Eles só vão ter lona a partir de 40, 50, porque é um produto importado e caro. Eles mesmos construíam o seu todo de algodão. Eles mesmos enceravam, impermeabilizavam, eles mesmos faziam isso. A itinerância é uma coisa muito pesada a nível econômico. Tá? Então, você levar um circo para tudo quanto é canto, conseguir as autorizações, conseguir fazer a publicidade, é uma coisa muito pesada, é uma empresa. Levar uma lona é uma empresa. En Latinoamérica empezó el circo como un trabajo callejero, un poco revolucionario, sacando la cultura a la calle y reivindicando el espacio público como cultural. O circo pode existir e pode atuar da rua a um teatro, de um espaço preparado para a ópera a um espaço não preparado para nada. Eu diria que, ao acessar esses novos espaços, os artistas também tiveram que se reinventar, porque são espaços muito diferentes, né? Uma sala de teatro, ela tem uma estrutura muito diferente de uma lona de circo. E a rua tem uma outra estrutura, onde as intempéries do meio podem mudar completamente de uma hora para outra. Nós temos que ser flexíveis. Um espetáculo de circo para a rua não pode ter as mesmas condições que um espetáculo de circo para teatro, então temos que estar disponíveis para isso e preparados. Era muito azar se fosse como no outro dia, fazermos a montagem e aquilo começar a chover. Agora, interromper, começar a chover nas aduelas, paramos o espetáculo. Começa a chover no teu solo, paramos o espetáculo. Começa aqui. Começa aqui. O cesto, o centro, se aquilo está ali, o cesto teria que estar aqui. Não tens mais 2 metros ou 3 para a frente. Já começa a inclinar. 1,5. Não estamos a falar. Este aqui, ficamos com pouco espaço para o público. Ele tem que ser tomado como uma ideia rizomática, que é a raiz da grama, que
ela sempre vai crescer, ela vai sempre encontrar espaço. E quando ela encontra alguma dificuldade aqui, ela se reproduz de outro jeito, encontra... As artes são rizomáticas. A Companhia Erva Daninha trabalha sobre uma dramaturgia, uma sensação, uma emoção e transportamos isso com a linguagem do circo, isto é, comunicamos com essa dramaturgia através das técnicas circenses. E acho que o circo está aberto a este tipo de linguagens, não tem que ser só super clássico, super técnico, não. Acho que há diferentes linguagens em que podem alcançar diferentes tipos de público. A los artistas que quieren salir de lo que la gente ve para hablar y hacer que la gente sienta, perceba otras cosas que el acto físico, necesitan de ayuda. Eso es lo que pasa en Europa, por ejemplo. En Europa, desde 20 años, empezó una política de desarrollo, de ayuda a los autores, creadores de circo. Y fue eso que generó esa cantidad, repito, infinita de diferentes estéticas. Quiero decir, hay un momento donde la gente que tiene el dinero, el público, los artistas mismos, tienen que aceptar que una arte necesita de una transformación. Si esa arte no se transforma, esa arte se sedentariza en el imaginario del público, se sedentariza en las instituciones y nunca podrá evolucionar, se transformar. Então, quando você forma artistas que estão preocupados em criar companhias para desenvolver linguagem, aí isso explode, entendeu? E é isso que está faltando um pouco aqui no Brasil. Eu diria que o maior desafio hoje para o pensamento acadêmico sobre o circo é estabelecer grupos de pesquisa nas universidades que tenham profissionais que atuem regularmente com a pesquisa, que não sejam pesquisas esporádicas de alguém que queria fazer uma tese de doutorado, mas grupos que estejam atuando regularmente. Isso nós não passamos de 5 grupos no Brasil, um país com quase 5.000 universidades. Porque yo creo que las administraciones públicas son las que tienen que invertir y poner en equilibrio con otras artes escénicas como es el teatro o otras artes como es el cine o como cualquier otra arte, ¿no? Está muy poco valorada y nos tienen que tomar en serio, porque últimamente tenemos mucho más importancia también, ¿no? E o Brasil construiu hiato, espaço muito grande entre a definição da população, do senso comum, e a definição daqueles que pensam as artes, seja na universidade, ou seja nas decisões de ministério, etc. E isso fez muito mal para o circo, ou seja, isso acabou deixando o circo num segundo plano. E pouco a pouco, com a militância de muita gente, e com a consolidação das escolas, dos festivais, das grandes companhias, e com um certo esforço continuado do governo em algumas políticas públicas, isso vem sendo revertido.
Hoy en día lo que pasa en Brasil es un gran deseo da parte de los artistas brasileños de hacer un circo diferente, de salir de esa prisión que es el circo, tiene que ser, que es una prisión estética. El circo es eso, ¿no? Y los artistas que quieren, porque quizás también tienen una sensibilidad diferente, no quiere simplemente poner el acento sobre la virtuosidad del gesto, ma quiere poner el acento sobre lo que ellos quieren decir a la gente, necesita de una ayuda. Y puede ser que estos artistas no van a hacer un espectáculo maravilloso, porque tampoco no es el espectáculo que es importante. Puede ser que esos artistas necesitan de ayuda ahora para crear, puede ser que por un artista que quiere salir de un camino convencional, él necesita de 1 año, 2 años, 3 años de pesquisa para llegar al mismo nivel que tenía antes si quiere romper su técnica y crear otra técnica. Es eso la ayuda, creo, que hoy tenemos que dar a nivel pedagógico, creando escuelas que ayuden no solamente la formación física de los artistas, sino también la formación artística. Y usted sabe cuánto una formación artística significa una educación a la sensibilidad, cuánto una educación artística significa crear una ciudadanía creativa. Y después de eso, crear centros de residencias donde los artistas no tienen que pagar 30 reais a la hora para entrenarse. Centros donde el artista puede entrenarse libremente porque tiene un papel fundamental en la sociedad. Y alguien tiene que reconocer ese papel, tiene que dar a ese artista la posibilidad de crear lo que él quiere crear. Today, circus is entertainment in the means of a human being, if that makes any sense. It's a strong art form, so it can really change people, it can change me, and it can also change society. We lost our heads beneath the waves, the time and room. Circo es... Circo.